gente começa então falando do tema que permeou aí o final da sexta-feira, aliás, o começo da sexta-feira, e que vai ser pauta também no início da semana, na segunda. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, retirou o pedido de destaque no julgamento da decisão que determinou a prisão do ex-presidente Fernando Collor. Agora, a análise permanece no plenário virtual e só deve ser retomada na próxima segunda-feira. O ministro havia levado o julgamento ao plenário físico, mas voltou atrás. O Supremo já tem maioria pela manutenção da prisão do ex-presidente. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa em 2023. Ele teve a prisão decretada por Moraes na última quinta-feira e aí foi preso, então, logo no comecinho da sexta, logo ali 4 horas da manhã, né, pessoal? Bom, queria começar, então, perguntando para vocês o que quer dizer uma decisão como essa, né, de tornar esse processo, com isso o ministro tornou o processo mais célere, antecipou. Elias, vamos começar com você hoje? Vamos lá, né? Primeiro que essa prisão do Collor, ela traz para os brasileiros da esperança à decepção, né? O Collor, que lá atrás representava uma mudança, né? Ele vendia muito isso, caça-marajás, né? Isso há muito tempo atrás. Agora se vê diante de um cenário complexo e difícil para ele, né? E a gente tem muitos desdobramentos, né? A gente vê ali, veio à tona novamente, né, os elogios de Bolsonaro ao Collor. Então agora também cria-se esse elemento também da polarização, né? É muito triste, é muito duro a gente ver que no nosso curto período democrático que a gente está falando, a gente tem aí 3 presidentes que passaram por algo semelhante, mas ao mesmo tempo fica aquela dúvida, né? A gente tem o presidente Lula que foi preso e hoje é o atual presidente do país, né? Será que o Collor também não pode vir a ocupar um espaço público aqui no futuro, né? Então é um elemento muito curioso no nosso país. A gente poderia estar até comemorando, dizendo que a justiça chega, né, a todos, né, do cargo mais alto aos demais. Só que nesse contexto a gente tem justamente essas dúvidas, né? E o ponto curioso que eu achei também, Bia, foi aquela audiência de custódia que viralizou na internet. O Collor muito tranquilo, sorrindo, né? Parecia que ele estava num check-in de hotel, né? Olha, você quer ficar onde, né? Você quer que tipo de cuidado, né? Eu achei muito curioso, muito interessante a pessoa numa situação daquela tão calmo, tão tranquilo, né? É um ponto para a gente pensar aí, né? Maria, muito se falou que essa decisão foi tomada porque a defesa do Collor estava colocando ali uma série de recursos para atrasar esse cumprimento de pena, então foi um recado de que isso não poderia mais acontecer. É isso? Praticamente esgotou-se, né? O que tudo indica, você mesma mencionou, né? A questão do plenário virtual, trazer mais celeridade ao processo, então o que tudo indica, há um interesse muito pontual e político, né? Porque afinal de contas tudo é político, né, gente? As instituições são políticas, jurídico, legislativo e executivo, então eu acredito que é isso, esgotou-se as defesas e é o que tudo indica, né? A prisão vai permanecer como anunciamos aqui. E o Elias tocou num ponto interessante, né? Nós temos não chegamos nem a ter 40 anos de democracia, já tivemos 3 presidentes que foram presos, um presidente que é réu, e assim, 2 presidentes empichados. É uma grande confusão essa república aqui dos trópicos. A gente não tem mais certeza, parece que virou torcida de futebol, né? Entra um presidente, aí o rival vai para a prisão, aí vice-versa. Vai ser sempre assim, eu me pergunto. Mas lembrando aqui, né, que o Collor, esse mandato de prisão para o Collor, ele faz parte de uma operação, faz parte da Operação Lava Jato, né? Condena justamente a indicação que ele teve de 2 diretores de uma empresa de engenharia para facilitar contratações ali de um braço da Petrobras. Então, é legítimo todo esse processo e que ocorra da maneira correta e justa e que justiça seja feita, porque corrupto não dá para ficar impune. Moacir, há uma ala que está questionando um pouco essa decisão justamente porque ela vem de processos relacionados à Lava Jato e a gente conhece, né, toda a questão em torno de Sérgio Moro, que tomou ou não decisões ali influenciado por algum ente político, alguma força política. Nesse caso, um caso vindo da Lava Jato também, isso pode gerar uma má interpretação, então, de decidir pela prisão de Collor? Beatriz, de fato, o que acontece, né? A Lava Jato, ela teve praticamente todas as suas decisões questionadas em função dos acontecimentos posteriores, a
famosa a Vaza Jato, né? Aquela soma de questionamentos que demonstraram que havia uma parcialidade e que havia muitos problemas naquela operação, a gente sabe, né? Mas nem tudo foi extinto, né? Nem tudo foi extinto. Uma parte da Lava Jato permanece ainda, porque ela é considerada juridicamente adequada, digamos assim, né? Claro, não dá para dizer nada juridicamente perfeito, mas juridicamente dentro de um certo padrão de republicanismo, né? Então, há quem interprete essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, primeiro, para dar uma resposta para a opinião pública, que havia uma pressão. Eu estava lá quando o Collor sofreu impeachment, eu estava em Brasília na ocasião, com um repórter do Jornal de Brasília. Aquele foi um momento de grande aprendizado, eu estava começando como jornalista político e foi muito interessante, né? Muitas coisas se aprendeu, né? Então, há quem diga que essa operação, na verdade, seria uma preparação para um próximo passo. Qual seria o próximo passo? Prender o ex-presidente Bolsonaro, né? Que seria, assim, uma forma de limpar o caminho para que essa questão se concretize, né? Independente de qualquer coisa, qualquer tribunal, exatamente como falou a Maria, qualquer tribunal, qualquer instituição é política, está permeada de questões políticas, embora a questão jurídica, claro, que é a principal a ser tratada ali, mas toda a questão jurídica está envolta numa questão política, sem dúvida, né? Então, sem dúvida, essa questão do Collor, ela tem um caráter simbólico, ela tem um caráter de dizer que as pessoas efetivamente serão punidas, mesmo que demore tempo. A gente está vendo aí o Maluf, ele foi condenado. Ele está muito doente, já muito idoso, mas ele foi condenado. Já perdeu a empresa, já perdeu muitos bens para conseguir pagar a dívida que ele tem com o município. Então, é uma tentativa de dizer que exatamente isso, que a gente tem uma democracia que ainda está em construção, essa democracia sofre abalos e a gente tem que garantir que as instituições funcionem e que a justiça seja efetivamente cumprida. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que é saudável ver essa perspectiva de prisão do Collor. E é saudável ver todas essas movimentações que estão acontecendo, apesar que, assim, a gente sempre fica na dúvida o que vai acontecer com essa democracia brasileira, né? Mas ela tem se mostrado, apesar dos pesares, apesar de ser uma democracia imperfeita, a gente sabe a grande desigualdade que o país tem, todos os problemas que enfrenta, mas ainda assim as instituições têm demonstrado uma certa solidez, o que é bastante saudável. Cássio, como que essa decisão chega, então, na turma do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bia, a gente tem que olhar para alguns aspectos, né? Quando a gente fala de Lava Jato, diversos dos atos da Lava Jato anulados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, essa comparação com o Collor, ela é desnecessária. Por que ela é desnecessária sob o ponto de vista jurídico? O Collor, quando começou a ser réu na Operação Lava Jato, ele já era detentor do foro por prerrogativa de função. Por isso que ele não foi julgado em Curitiba ou no Rio de Janeiro. Ele foi julgado diretamente em Brasília. E quando a gente olha para a hipótese dele e para a hipótese do ex-presidente Jair Bolsonaro, processualmente, elas são iguais. O Bolsonaro também começou a ser julgado em virtude do foro por prerrogativa de função pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Moacir bem disse, eu acho que vale a gente ressaltar esse ponto. Por mais que sejam crimes diferentes, por mais que sejam investigações diferentes e por mais que sejam pessoas que tenham posturas bastante diferentes e tenham sido presidentes em diferentes momentos da história, sob o ponto de vista processual, as circunstâncias são bem parecidas. Então, acho que o Supremo não pavimenta só o caminho, mas o Supremo, com o Collor, faz um balão de ensaio para entender quais são as eventuais saídas que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro poderá utilizar. Tanto que o ministro Gilmar Mendes, o decano do Supremo Tribunal Federal, ele pediu para que o processo fosse ao plenário, saísse do julgamento virtual. Ele entendeu que mesmo indo ao plenário, o Collor ficaria preso e dificilmente a decisão seria alterada no mérito e ele próprio recuou. O ministro Gilmar Mendes é hoje, além de decano, o ministro mais forte
dentre os seus pares no Supremo Tribunal Federal. Para ele fazer esse recuo, significa que ele foi convencido e muito bem convencido. Então, acho que o Supremo pavimenta esse caminho, apesar das peculiaridades. Maria, queria ouvir sua análise também a respeito do Supremo, do papel nisso. Sim. E de trazer essa, talvez, segurança de que crimes serão punidos. É essa a tentativa? Eu acho que, como eu falei, né, precisa dar o exemplo. A gente viu como foi a Lava Jato, por exemplo, né, e sua linha histórica, lá atrás, no início, como ela era reverenciada, as pessoas envolvidas eram praticamente considerados heróis da nação. Quem aqui não lembra, lá em 2018, eu me lembro muito bem, eu morava fora e tive a chance de encontrar com algumas dessas pessoas e eles eram, assim, muito bem recebidos, eram praticamente heróis. E aí teve tudo isso, a questão do processo da Vaza Jato, que foi uma publicidade muito, muito maléfica para a operação, que danificou, né, a reputação da operação, uma operação que a gente pôde ter esperanças de, meu Deus, será que finalmente a gente vai ver a corrupção no Brasil ser punida da maneira que deve ser punida? Corrupção que é um problema tão endêmico na nossa sociedade, né? A gente vai falar aqui sobre outros pontos, né? Mas já faz tanta parte do nosso dia a dia, nossos congressistas, nossas instituições, então a gente ficou assim, meu Deus. E como o nosso colega Moacir falou aqui, é interessante, né? Porque apesar da gente não publicitar isso muito, tem pessoas que cumpriram penas por conta da Lava Jato. Elas cumpriram suas penas, tem gente que está em prisão por causa da Lava Jato, isso não é tão publicitado mais. Mas eu acho interessante, é importante ver que, como o Acácio descreveu, né, com a sua tecnicidade jurídica, falar, né, do papel do STF nesse momento, da questão do Collor ter esse fórum diferenciado por conta da figura que ele tem, né, do histórico político que ele tem no Brasil. Então, eu espero que sim, como eu disse, justiça seja feita e que o STF tem que cumprir o seu papel de julgar justamente situações como essa. Elias, é importante ver líderes, autoridades sendo punidas por crimes que foram imputadas a elas. O próprio Collor tem uma história ali longa, né? Teve o impeachment, depois ele voltou, tentou se candidatar ao governo, virou senador, conseguiu voltar em muitos momentos, né, para a história política. É importante que a população veja esse trâmite andando, É totalmente importante, Bia. Se você tem um movimento justamente de reestruturação dos nossos três poderes, embora a gente tenha muito problema pela frente ainda, a gente tem essa coisa da emenda que eu acho que é um câncer para o país, a emenda parlamentar, por exemplo, que também descredibiliza muito esse cenário, mas esse movimento que está acontecendo agora, ele é o início de uma construção, como bem colocado aqui pelo Moacir, né, pavimentação, gostei desse termo aqui, para justamente a gente ter de volta essa confiança e de que crimes que foram cometidos, eles sejam punidos, né? Acende, sem dúvida nenhuma, diversos alertas aí para os lados da polarização, mas o ponto principal e que eu vejo com bons olhos é justamente o momento que a gente parte para tentar diminuir esse fla-flu, essa polarização exacerbada e a gente comece a transitar justamente com o eleitorado de centro, né? Aquele eleitorado que eu acho, inclusive hoje, que tem um potencial muito grande para eleger o presidente o ano que vem, o próximo presidente da República, na eleição de 2026. Então, esse público que hoje nem gosta da esquerda, nem gosta da direita, mas às vezes tem ali uma convergência com um dos lados, o público de centro-direita, centro-esquerda, esse é um eleitorado hoje, né, é um eleitor hoje que está abandonado, vamos dizer assim, mas que talvez um movimento como esse possa reacender essa chama da pessoa se interessar por política, e a gente não vê assim uma eleição só baseada em rejeição, e a gente possa ver uma eleição baseada em proposta, né? Eu vejo com bons olhos. Moacir, queria saber se você concorda com isso, até porque a democracia no Brasil é recente. Será que em algum momento foi criada essa confiança ou ela está sendo criada só agora? Deu tempo de criar uma confiança? Não deu, porque as coisas são muito complicadas, as questões são complexas, Bia. Na minha visão, o que acontece é que a gente está... É exatamente isso, é uma democracia em construção. Uhum. É como se fosse a gente está vendo assim um cenário que as coisas estão sendo construídas. Então a gente precisa muito de aprender política mesmo. Aprender política, para mim, deveria ser uma obrigação de qualquer escola. Eu procurava fazer isso quando era professor, embora desse aula nem sempre de política, de questões correlatas, porque eu acho que aprender política, o nome política já vem da vida nas polis, né? Quer dizer, tudo que a gente faz na nossa vida nas cidades, nas polis gregas,
que esse nome tem origem na antiga Grécia, são questões políticas. O tempo todo a gente está agindo politicamente. Então, isso é um aprendizado, e é longo. E é um aprendizado que também a gente já teve uma série de problemas. Ele citou aí as emendas parlamentares, a gente já depois vai discutir um pouco mais sobre isso, mas isso é a coisa mais horrível que possa ter para um país, né? Que inclusive é o único país onde acontece alguma coisa disso, é uma jabuticaba brasileira isso aí, né? Então a gente acha que a gente tem um longo caminho a trilhar, mas a gente precisa exatamente conseguir construir pontes, né? Tem um velho ditado que diz que em vez de construir pontes, as pessoas constroem muros. O que é ponte? Ponte é uma construção coletiva em que a gente encontra o outro. O muro é para separar a propriedade, então simbolicamente o muro divide, a ponte aproxima, né? Então a gente tem que construir pontes. Se a gente chegar naquela outra pessoa que tem uma diferença política da gente às vezes vai descobrir, conversando, que as diferenças são muito menores do que a gente imagina. A gente vai descobrir que ninguém quer, o da esquerda não quer acabar com a família e o da direita não quer tornar o país uma ditadura fascista. Então a gente vai descobrir que a gente tem mais caminhos de contato do que de distância. Então isso também é um aprendizado pessoal, é um aprendizado de país, é um aprendizado político e é um aprendizado que a gente precisa fazer e creio que a gente, a duras penas, a gente tem caminhado nesse sentido, aos pouquinhos, temos aprendido, as paixões têm se reduzido um pouco mais, a gente está conseguindo lidar com o outro de uma forma melhor. Eu acho que as perspectivas são boas nesse sentido. Eu posso falar uma coisa? Eu acho muito incrível o que você está dizendo, mas eu não concordo que as paixões estão diminuindo, não. Eu acho que política está cada vez mais visceral e o eleitor, ele está usando cada vez menos a razão. A política é emoção, voto é emoção. Você levantar num domingo e votar às urnas por alguém que te faz uma promessa, ou obviamente, tem diversos tipos de votos aqui, né? Ou é necessidade de resolver um problema, mas principalmente é a questão da emoção. Então, eu concordo, eu acho que no cenário ideal seria assim como o Moacir está descrevendo, mas, gente, política é emoção. A Cássia. As políticas, as redes sociais têm muito a ver com isso, então a gente precisa regulamentar as redes sociais, que elas distanciam as pessoas, elas criam nichos. É o algoritmo, né? É o algoritmo, poderosíssimo. Paixão ou não? Muita paixão, infelizmente, muita paixão. O Elias tocou num ponto que eu acho essencial. Se a gente olhar para 2022, a gente só lembra da disputa Lula-Bolsonaro. Mas todas as pesquisas de institutos de lado a lado diziam que 60% dos eleitores gostariam de ter uma alternativa que não fosse Lula e não fosse Bolsonaro. Mas fato é que, por mais que a gente tenha à época alguns candidatos mais de centro, alguns candidatos que fugissem dessa polarização, nenhum deles teve a capacidade de decolar, nenhum deles teve a capacidade de levantar. E aí nós tivemos uma eleição negativa. Negativa no seguinte sentido: eu voto no menos pior, eu voto no candidato que vai derrotar aquele que eu não quero. E aí é óbvio, quando você faz uma opção nesse sentido, você não está externando a sua visão de mundo, você não está deixando na urna a sua vontade, o seu projeto de país, você está simplesmente repelindo aquele que você discorda. E fato é, por mais que as pessoas não gostem, Lula quer Bolsonaro em 26 e Bolsonaro quer Lula em 26. Um só tem viabilidade enfrentando o outro. Se nós tirarmos um dos lados da polarização, o outro lado enfraquece automaticamente. Então a gente tem essa complexidade nesse momento, mas eu acho que, infelizmente, para a nossa democracia, nós não temos uma terceira via, nós não temos um centro, nós não temos ninguém que tenha capacidade de entrar no meio dessa confusão. O Elias falava aqui desse eleitor, né, de centro, né, e me lembrou muito aos cientistas políticos aqui, não sei se vocês estão familiarizados com a tese do median voter, o eleitor mediano, que ele tá ali, é sempre o pêndulo, né, e vence quem conseguir trazer esse eleitor mediano para o seu lado. Eu acho que esse eleitor mediano está cada vez mais indo para os extremos, então a gente está num cenário muito diverso do que quando essa teoria foi cunhada, não é?
E eu acho que a gente está cada vez mais nos extremos mesmo, e isso vai tender a se acentuar mais e mais, justamente por conta dos algoritmos, por conta dessa questão de você saber vender a emoção na política. É interessante, é importante, mas que tipo de emoção estão sendo afloradas, né? E, a meu ver, é a raiva, é a impaciência, é a intolerância com quem pensa diferente, como eu falei aqui. Hoje, você tem um presidente no poder e aí o outro passa a ser o inimigo, aí vai para a prisão, aí depois vai vir o outro e vai o outro para a prisão. Então tá um fla-flu na política danado, enfim. Vira uma série de streaming, né, Maria? Você tem ali justamente o que vai acontecendo, vai municiando os lados opostos, né? E isso é muito ruim, é o que eu falei. Na verdade, assim, a gente tem atualmente o modelo de se fazer política, ele está totalmente baseado em algoritmo. Só quem navega pela internet, e vou dar um exemplo aqui, né? Eu gosto de seguir alguns Instagrams de fofoca, né? E aí tem lá a fofoca de fulano, eu acho divertido. Aí tem lá a fofoca de fulano, quando você entra ali nos comentários, que também é super divertido você ver os comentários, a quantidade de gente falando assim, mas isso é por conta da esquerda, isso é por conta de... Cara, mas você está falando de um jogador de futebol, você está falando de uma marca, você não está falando nada de política, e se polariza tudo. Tudo no Brasil hoje em dia tem o lado da polarização. E isso, assim, faz só a gente perder, como a Cássio bem colocou. Você não cria uma possibilidade de discurso, você não cria uma possibilidade de uma terceira via. A gente fala tanto de terceira via, acho que já está chegando a 10 anos que a gente fala em uma terceira via, e a gente não encontra a terceira via. Por quê? Porque a gente está sendo jogado para o algoritmo, né, de uma forma muito sagaz, onde só basta, como a Cássio colocou, ou você está do lado de um extremo, ou você está do outro, e você não tem uma próxima construção, um nome que pode ali, de repente, tumultuar, porque a gente tem no primeiro turno das eleições, onde você escolhe o seu candidato. E a gente tem no segundo turno das eleições, onde você rejeita um dos candidatos. Puder, né? É um salve-se quem puder, né? É polarização afetiva. Como diz o Felipe Nunes e o Thomas Trauman, quem estiver nos ouvindo aqui, eles não estão... Isso não é merchan, mas é um bom livro para entender a atual polarização no Brasil, é A Era do Abismo, que fala justamente do que o Elias falou aqui, quando a polarização ela transborda e passa a ser a marca de roupa que você usa, diz o tipo de política que você quer. Moacir, quanto é importante manter uma decisão como essa, de uma prisão, sem revogação, sem nada assim, para que essa confiança e talvez essas terceiras vias comecem a aparecer a um longo prazo? Eu acho que essa questão garante, uma questão de dizer assim, olha, as pessoas efetivamente serão punidas, isso é uma decisão para ser cumprida, essa decisão não é passível, em princípio, de revogação, e a gente está querendo dizer que, mesmo não importa o poder que elas têm, em algum momento elas serão alcançadas pela lei. E o Supremo também age politicamente, mandando recados, de certa forma, né? O Acácio lembrou bem da força do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é o ministro mais poderoso do Supremo, né? Então, certamente, o que ele diz tem um peso gigantesco. Ele é o mais articulado, ele é um ministro assim, que tem mais poder ali dentro. Então, o fato dele ter desistido fala muito. Quer dizer, então, certamente, há uma decisão, uma determinação deles de levarem adiante essa punição e de fazer essa punição efetivamente valer. O Collor já passou muito tempo escapando. O Elias tinha falado que talvez ele voltasse ao poder. Eu não acredito realmente que ele possa voltar. Ele não tem mais muitas condições de ir adiante. Eu acho que a carreira dele praticamente se encerra por aí. Então é meio um lembrete para que as pessoas saibam que elas serão punidas e que mesmo que escapem quanto tempo que levem, em algum momento elas serão alcançadas pela lei. E o Supremo está cumprindo esse papel, né? Então, o Supremo tem sido muito importante foi muito importante nesse momento que nós vivemos recentemente e tem sido muito importante em manter essa força, esse peso da instância que é a última instância da justiça e é o guardião da Constituição, no dizer dos juristas como o Acácio, né? Então, acho que é bastante interessante, né? Só complementando com uma relaçãozinha aí, em relação a essa nossa discussão anterior, né? Acho que a gente busca isso, quer dizer, não é que a gente realmente tudo está polarizado, né? Agora, eu não ousaria dizer que o Bolsonaro é um personagem da extrema-direita. O Lula não é um personagem da extrema-esquerda. O Lula, pelo contrário, ele tem caminhado cada vez mais pelo centro. Ele tem chegado cada vez mais próximo do centro.
O vice-presidente do Lula é um homem de centro, notadamente de centro, o Alckmin, né? Sempre foi de centro, desde que eu o conheço, né? Então, não sei se dá para dizer que o Lula é um candidato da polarização à esquerda. Acho que a gente talvez tenha outros nomes no Brasil que possam cumprir esse papel. O Lula, até eu me lembro de uma vez que ele foi entrevistado, você é de esquerda? Ele falou, não, eu sou sindicalista, eu sou de negociar, eu estou para negociar. O Lula é uma pessoa que ele se aproxima sempre nos seus governos. É claro que ele mantém algumas linhas mestras de esquerda, principalmente na questão social, mas ele tem uma série de outras políticas mais próximas da centro-direita. Eu acho que eu colocaria o Lula como um candidato mais próximo do centro do que da esquerda nesse momento. Diga, a Maria fez uma cara. Eu também queria falar. Não, olha, eu até entendo, eu acho que é assim, ó, uma coisa é o discurso político, tá? Eu acho que Lula representa, sim, a esquerda e a extrema-esquerda, porque quem é de extrema-esquerda e esquerda vai votar no Lula, então ele já representa um polo desta moeda. O Bolsonaro, né, vai representar a extrema-direita e a direita, porque ele é o candidato da direita. Então, a polarização, ela é esta. E o discurso político é uma coisa, né? É importante a gente se atentar, porque muitas coisas do discurso dos seus políticos aí, que você assiste, que você vê lá no Instagram, não necessariamente se cumpre com a caneta. Porque quando um governante ele é eleito, ele tem que entender como responsabilidade que ele governa um país, tanto para quem votou contra ele e quem votou a favor dele. Então, eu entendo que quando o Moacir menciona isso, esse tipo de conduta, né, é porque o Lula deve governar para o país como um todo, assim como o Bolsonaro o fez com políticas. Por exemplo, trazendo um Paulo Guedes, que é uma pessoa mais ali, que conversa com os lados, trazendo uma Tereza Cristina, que são ministros mais técnicos. Então, é importante conversar com o país, porque você governa o país. Então, eu vejo dessa maneira. E eu acho que os sindicalistas estão bem mais à esquerda, não tem como negar. Os sindicatos são a base, inclusive, de apoio e sustentação da esquerda, que, inclusive, não sabe se comunicar nessa nova era digital e vive, atualmente, uma crise de identidade. E os sindicatos são o grande pilar ali da esquerda. Diga, Bia, eu acho que polarização pressupõe dois lados. No Brasil, eu acho que, por conveniência até, o Lula encampou essa esquerda e, por conveniência, o Bolsonaro encampou essa direita. Porque, a rigor, Bolsonaro não é um candidato de direita típica. Se você perguntar para um liberal o que ele acha do Bolsonaro, com certeza existirão várias contradições. Se você perguntar para alguém de esquerda propriamente, para um socialista, para um comunista, o que ele acha do Lula, é óbvio que existirão vários pontos de resistência. Mas fato é que, dentro de uma narrativa, os dois conseguiram encampar esses polos e acabaram polarizando dentro dessa narrativa. E aí a gente tem defensores de Lula, defensores de Bolsonaro, que compraram muito mais a figura do candidato e depois se auto-intitularam de esquerda ou de direita reciprocamente para estarem em consonância com o que pensa aquele candidato. Por isso que eu acho que é um fla-flu, é um fanatismo, porque o fanatismo não depende de racionalidade. Você escolhe o seu malvado favorito e depois você cria argumentos para si próprio para que você defenda o seu malvado favorito. Então, por isso que um quer enfrentar o outro, porque a partir do momento que estão postas essas narrativas, não há espaço para discutir política pública, não há espaço para discutir economia, não há espaço para mais nada, só há ataques de lado a lado. Não engaja discutir políticas públicas, o algoritmo deixa lá para baixo.